Muito bem, pessoal. Então, hoje, nessa aula, nós vamos comentar a nossa primeira provinha, prova individual, prova 1A, de Física 3. Então, vamos lá para as nossas questões. Elas estão em ordem aleatória e sem numeração. Então, vamos lá. Na imagem 1, nossa imagem 1, são ilustradas algumas, veja só que foi destacado aqui. Não todas as linhas de força geradas por um anel e uma placa extensa. Um anel e uma placa extensa metálica, vista naturalmente de perfil. Né? Então, aqui vista de perfil. Ambos metálicos, carregados e em equilíbrio eletrostático. Três estudantes, então, afirmaram sobre essa situação física. Afirmação 1. O anel está positivamente carregado. A direção e o sentido do campo no ponto P podem ser indicados pelo vetor. Então, vetorzinho apontando para cima, né? Aqui no ponto P. E a afirmação 3, a intensidade do campo no ponto R é maior que em P. Intensidade do campo elétrico em R maior que em P. Quanto às afirmações dos estudantes, então, aí vamos ver lá, né? As opções, as três são falsas, as três verdadeiras, só a 1 e a 2 verdadeiras, somente a 1 é verdadeira, somente a 2 e a 3. Então, olhando com atenção, veja lá. Afirmação 1. O anel está positivamente carregado. Verdade? Vejamos. As linhas de campo da configuração. Embora não sejam todas, essas algumas que estão indicadas já são suficientes para a gente conhecer qual é o sinal da carga elétrica de cada corpo carregado, não é? Então, veja lá. Três linhas, o que acontece com as três? Elas partem, elas saem do anel e chegam, pelo menos essa, até a placa metálica plana. Conclusão? As linhas sempre partem da carga criadora positiva e sempre chegam na carga criadora negativa. Então, de fato, o anel está positivamente carregado. Verdadeiro. Afirmação 2. A direção e o sentido do campo no ponto P, veja, nesse ponto, podem ser indicados por esse vetorzinho aqui que aponta nessa direção e nesse sentido. Então, se você imaginar que você traga esse vetorzinho para cá, então está se afirmando que o vetor nesse ponto teria essa direção e esse sentido. Isso é verdadeiro? Cuidado, não é verdadeiro, essa afirmação é falsa. Por que é falsa? Porque o ponto P se encontra sobre a superfície do anel. E nós vimos, propriedadezinha fundamental das linhas de campo. Elas partem da superfície de um condutor metálico com um ângulo de 90 graus em cada ponto da superfície. Portanto, o vetor campo elétrico exatamente no ponto P tem que ter direção que faça 90 graus com a superfície nesse ponto. Então, o vetorzinho que melhor representaria a direção e o sentido do campo no ponto P seria esse que eu estou simulando aqui com o mouse para você, e não o que foi apresentado. Não é? Então, afirmação 2, falsa por essa razão. Afirmação 3, a intensidade do campo no ponto R é maior que em P. Veja lá, onde está o ponto R? Ele está no interior do anel, circundado pelo anel metálico, carregado. Outra propriedadezinha fundamental, qual é? O campo elétrico em todos os pontos no interior de um condutor, carregado e em equilíbrio, esse campo é zero. Portanto, o campo no ponto R vale zero. Então, ele não pode ser maior que no ponto P. Portanto, a afirmação 3 também incorreta, não é? Então, dessas alternativas apresentadas, veja lá, somente a afirmação 1 é verdadeira. Se nós tivéssemos aqui o gabarito convencional, seria então a nossa letra D. Muito bem? Questãozinha teórica sobre propriedades importantes do campo. Segunda questão, uma carga de prova Q igual a 5 nano, está aqui indicado, né? Nanocoulombs, quando foi posicionada em um ponto pertencente à região ilustrada nessa imagem 1, ficou submetida à força elétrica de intensidade 20 nanonewtons indicada.
Então, colocamos uma carguinha de prova na região que a gente quer pesquisar o campo e verificou-se por algum procedimento experimental que ela ficou sujeita a uma força elétrica apontando nessa direção e sentido. Oeste-leste é o nome da direção. E ela aponta a força de oeste para leste. Muito bem. Pergunta: quais são o módulo, o valor, a intensidade do campo, a sua direção e o seu sentido nessa região, nesse pontinho? Então, retomando, quais são o módulo, a direção e o sentido do campo nessa região? Bom, da definição, lembra-se como é que a gente define pontualmente, localmente, a intensidade do campo? É igual a F sobre Q, força sobre carga de prova utilizada para medição daquele campo, não é? Então, basta dividir 20 nanonewtons por 5 nanocoulombs. Obviamente que o nano de ambas as grandezas vai se cancelar. Então, vai sobrar newton e coulomb. 20 por 5, 4. Olhando nas nossas alternativas, veja lá. Temos 4 newtons por coulomb na primeira e na última alternativa, não é? Falta agora decidir pela direção e pelo sentido. Qual é a direção do campo? Sempre a mesma direção da força. Não confunda direção com sentido. A mesma retinha. Então, se F está sobre essa reta, que é a direção oeste-leste, essa retinha que eu estou simulando com o mouse, a direção do campo também é, certo? Então, a direção do campo é oeste-leste. Mas nota lá, 4 newtons por coulomb, oeste-leste, 4 newtons por coulomb, oeste-leste. Falta decidirmos o sentido. Qual é o sentido do campo elétrico? É sempre o mesmo da força que atua na carga de prova? Cuidado, não. Somente será coincidente se a carga de prova utilizada for positiva. Nesse caso, ambos apontam no mesmo sentido. Só que nós estamos usando uma carga de prova negativa. Portanto, o campo elétrico tem sentido contrário à força atuante na carguinha. Então, ele deve apontar para a esquerda, que coincide aqui no diagrama, de leste para oeste. Então, seria a última das alternativas listadas como está aqui. Se fosse o gabarito convencional, seria a letra E, nesse caso. Prosseguindo, nossa terceira. As linhas de campo elétrico numa certa região do espaço estão ilustradas na imagem 1. Então, temos aqui a imagenzinha e 3 linhas de campo indicadas. Sejam E1, E2 e E3 as intensidades do campo nos pontos 1, 2 e 3, respectivamente. Então, E1, valor do campo no ponto 1, E2, valor do campo no ponto 2, E3, valor do campo no ponto 3. É, então, correto afirmar que, veja lá, comparar as intensidades, as 3 intensidades de campo que foram indicadas, não é? O que a gente observa aqui no nosso diagrama? Veja lá. O que nós temos? Vê só. Na região de entrada do campo, digamos dessa maneira, esse conjunto de linhas é um conjunto de linhas que estão igualmente espaçadas, veja que o espaçamento entre elas é o mesmo, até uma certa porção, e, além disso, são linhas paralelas. Isso aqui significa que esse campo é o chamado campo uniforme. Ele tem as mesmas características em qualquer ponto, valor, direção e sentido. Por isso, tanto no ponto 1 quanto no ponto 2, a intensidade do campo é a mesma, pelo fato de, nessa parte da região, o campo ser uniforme. Já no local 3, o que a gente teria? A direção do campo seria tangente e apontando no sentido da linha. E nesse local, vê lá, ó, as linhas agora estão mais distanciadas relativamente, menos adensadas, menos juntas. O que isso significa fisicamente? Que nessa região, em qualquer ponto, o campo é menos intenso que na região de campo uniforme. Portanto, a intensidade 3 é menor que a 1 e a 2, e 1 e 2 são iguais. Portanto, das alternativas indicadas, vê lá. Teremos, então, ó, E1 igual a E2, vê? Aqui é menor que E3 e na segunda maior que E3. Portanto, vê lá. Essa segunda alternativa seria a nossa letra B. Teríamos campo no ponto 1, de mesma intensidade que no ponto 2, como nós dissemos, por ser uniforme,
intensidade maior que no ponto 3. Né? Então, aqui seria a alternativa B nessa sequência, caso estivéssemos numerando dessa maneira. Na sequência, a imagem 1 apresenta um experimento envolvendo dois anéis metálicos concêntricos, carregados com cargas de sinais opostos e sementes de alface suspensas em óleo. Então, aqui a gente tem visto de cima um anel interno, que eu chamei de anel A, um anel externo, que eu chamei de B, e isso que aparece aqui, ó, são sementes de alface, né, suspensas em óleo, que está aí nesse recipiente. As sementes na imagem 1 permitem concluir de modo correto, seguro, que, então, observando a configuração de sementes, o que nós podemos concluir. Veja lá. A intensidade do campo elétrico depende do meio em que a carga, em que está a carga criadora de campo. Isso é verdade? É verdade. O campo elétrico depende do meio em que a carga está. Se a carga está no ar, no vácuo, na água ou no óleo, o valor do campo elétrico nas imediações dessa carga variará conforme uma característica própria do meio, que é a sua constante de elétrica, que nós veremos mais adiante. Mas esse é um fato físico. Porém, as sementes não permitem, a configuração delas não permite que nós concluamos isso, não é? Então, a questão é essa, ó. O que essa configuração de sementes nesse experimento permite concluir de modo correto, seguro, né? Então, embora a primeira alternativa seja fisicamente verdadeira, não é possível concluir isso a partir da imagem do resultado do experimento. Segunda alternativa, o anel B está carregado negativamente. Então, vejamos lá, nosso anel B é o anel externo. Dá para perceber qual é o sinal de carga? Não. Por que não? Porque nós não temos o sentido de eventuais linhas de campo que foram geradas aí, diferentemente da questão anterior, onde foi indicado para nós qual era o sentido das linhas de campo, de qual objeto partiam as linhas e em qual chegavam essas linhas. Aí sim, a gente pode assegurar qual é o sinal da carga. Nesse caso, não há indicação para isso, né? Terceira afirmação. O campo elétrico é nulo no interior de um condutor em equilíbrio eletrostático. Vejamos lá. O que a gente observa? Note que na região entre os anéis, as sementes formaram linhas, inclusive perpendicularmente. Veja, 90 graus com a superfície dos dois anéis. Essas aqui são sementes que foram alinhadas por ação do campo, não é? Então, nesse local todo aqui, o campo é diferente de zero. Mas note lá, no interior da região limitada pelo anel A, as sementes ficaram com orientação aleatória, elas não formaram linhas com nenhuma configuração identificável. O que isso significa? Exatamente o que está afirmado na terceira alternativa. O campo elétrico é, de fato, nulo no interior de um condutor em equilíbrio eletrostático. Então, essa é uma conclusão possível a partir do resultado do experimento. Bom, o anel A está carregado negativamente. Mesmo comentário que fiz antes, né? Não é possível, sem o sentido das linhas, afirmar isso. Cargas de mesmo sinal se repelem. Isso é verdadeiro. Porém, não é possível concluir isso, né, do resultado do experimento da imagem. Portanto, letra C, terceira de cima para baixo, é a alternativa correta nesse caso. Vejamos lá na sequência, né? Nossa questãozinha de campo elétrico resultante, que inclusive aparece lá na prova B, né? Na prova discursiva. Então, veja, vou baixar um tiquinho aqui. 3 cargas situam-se sobre uma circunferência de centro O e raio R, como se vê na imagem 1. Então, temos lá 3 cargas, uma circunferência, centro O, raio R. Os valores das cargas são mais E, menos 2E. Atenção, é carga elementar. Então, note lá, temos uma carga positiva, essa à esquerda, 2 negativas acima e abaixo. Note também que a carga lá de cima, menos 2E, o dobro em valor absoluto que as outras duas. Assim sendo, qual dos vetores desses indicados, dos 5, melhor representa a direção e o sentido do campo elétrico resultante onde? No ponto O. No pontinho lá que é centro da circunferência imaginária.
Como obter campo elétrico resultante? Precisamos aplicar o chamado princípio da superposição. O que ele diz? Que o campo elétrico em um ponto do espaço é a soma vetorial de vários campos criados individualmente por cargas ou corpos eletrizados que se encontrem naquela mesma região. Então, num dado ponto, resumidamente, o campo resultante é obtido sempre pela soma vetorial dos campos individuais. Então, é preciso conhecer o campo devido a cada elemento que cria o campo, não é? Então, temos 3 cargas pontuais. Então, cada uma delas, no ponto O, criará, pelo princípio de superposição, o seu campo, independentemente das demais. E aí, fisicamente, como efeito combinado desses 3, teremos o campo resultante. Então, você tem que desenhar separadamente, cada vetorzinho, serão 3, e fazer a resultante desses 3 vetores. Aí se torna um problema de física 1. Como obter a resultante de 3 vetores? Ah, você se lembra? Bom, de 2, com certeza, você sabe fazer. E é exatamente esse o processo indicado aqui. Devemos fazer a resultante de 2 e essa resultante ser somada com o terceiro, fazer a soma vetorial. Ou seja, a resultante é feita de 2 em 2, não é? Não tem como a gente fazer resultante diretamente de 3 vetores se eles tiverem direções diferentes, como é o caso aqui, não é? Então, a gente tem que desenhar um vetor correspondente ao campo de cada uma das 3, não é? Vamos começar com essa da esquerda, tá? Vou chamar de carga 1, certo? Carga 1 é positiva. Como é o campo que ela cria nesse ponto O? Lembrando, as linhas de campo de uma carga positiva partem dela. Então, certamente haveria uma linha de campo com esse sentido que eu estou indicando. Como o campo elétrico é tangente à linha, nesse ponto, como é que será o campo elétrico criado pela carga 1? Imagine aí um vetorzinho, para onde que ele aponta? Para a direita, não é? Então, esse é o campo E1, criado por essa carga que eu estou chamando de carga 1, não é? Então, já temos um vetorzinho aqui. O que mais agora? Vamos chamar essa de 2 e aquela de 3, tá? Como é o campo da carga 2 no ponto O? Note agora que essa carga criadora é uma carga negativa. O que acontece? O campo chega na carga negativa. Então, as linhas convergem a ela, as linhas de campo que ela produz. Então, as linhas estarão chegando a essa carga vindas de todas as direções. Ela é negativa. Então, certamente, existe uma linha de campo com esse sentido chegando na nossa carguinha negativa. Então, lá no ponto O, qual é o sentido do campo que ela cria? Apontando para ela. Então, seria aqui, nessa representação, vertical para baixo. Esse é o campo E2. Então, já temos, lembre-se, para a direita, campo E1. Para baixo, campo E2, dessa carguinha que eu estou chamando de número 2. Eu poderia fazer a resultante deles e depois pegar essa resultante e somar com o terceiro. Mas como aqui todas elas estão ou no eixo X ou Y, imaginários, fica fácil se a gente olhar todos de uma vez, não é? Então, no eixo X já tenho um para a direita, criado pela carga 1. No eixo Y eu tenho um para baixo, criado pela carga 2. Agora falta só a carga 3. O que vai acontecer com ela? Negativa também. Então, as linhas de campo chegam até ela, né? Vindas de todas as direções, convergem para ela. Então, certamente haverá uma linha de campo da carga 2 chegando a essa carga. Então, no ponto O, como é que é o campo criado pela carga 3, né? Que eu numerei como 3? Deverá apontar para ela. Então, teremos um terceiro vetorzinho aqui que aponta para essa carga, que está lá em cima, não é? Então, teremos 3 vetores, né? E temos que fazer a resultante dos 3. Então, vamos lembrar. Temos um no eixo X para a direita, carga 1. Um no eixo Y para baixo, carga 2. E um no eixo Y para cima, carga 3. Bom, qual seria a resultante deles? Cuidado, né? Cuidado para tentado pela segunda alternativa. Ah, pois é, tem um para cima e um para baixo. Eles se anulam e sobra o que está para a direita. Segunda alternativa. Cuidado. Por que cuidado? Porque para vetores, sejam eles forças, ou campos, ou velocidades, né, grandezas vetoriais em geral, para que eles se anulem, eles têm que ter
Mesma direção, sentidos opostos e mesmo valor. Será que os campos da carga 2 e da carga 3 têm o mesmo valor para se anularem? Não tem. Por que não tem? Veja lá. Como é uma circunferência, todas as cargas estão à mesma distância R do ponto O. Então, o fator distância não beneficia nenhuma delas para aumentar a intensidade do seu campo. Mas depende o campo também do valor da carga que cria o campo. Então, veja que a carga lá de cima, que eu chamei de número 3, ela tem o dobro de valor absoluto do que as outras duas. Então, o campo criado por essa carga, o vetorzinho no eixo Y apontando para cima, é maior que os outros dois. Inclusive, é o dobro deles, por ser o dobro da carga, não é? É igual a K0, carga criadora em módulo, dividido pela separação, pela distância ao quadrado, não é? Então, nesse caso, esse vetor que representa o campo da carga 3 é o dobro do vetor que representa o campo da carga 2. Qual é a resultante, então, de um que é o dobro do outro em sentido contrário? A resultante será para cima. Ah, certo. Então, já temos aqui resultante de 2 e basta somar com o terceiro, né, que aponta para a direita. Então, temos um vetorzinho para a direita, criado pela carga 1, temos um vetorzinho para cima, que é o resultante dos dois vetores campo, devido às cargas negativas. Assim sendo, um para a direita e um para cima, de mesmo valor, resultante será número 4, não é? Seria a letra D, que aqui tivesse com essa indicação. Muito bem? Lá na prova aberta, vocês vão usar essas mesmas ideias físicas. A única diferença, o único acréscimo lá, é que você vai ter que me dar o valor da intensidade desse campo, em termos de E, carga elementar, de R, e lá da constante K0 ou ε0, como eu indiquei na prova, tá bom? Mas o raciocínio é esse que a gente apresentou aqui. Portanto, vetorzinho número 4, né? Seguindo, o esquema da imagem 1 representa o modelo de Bohr para o átomo de hidrogênio. Se o raio R orbital do elétron for duplicado, a intensidade da força que o próton e o elétron trocam na interação, né? Que um, enfim, exerce sobre o outro. O que acontece com ela? Então, vê lá, será reduzida a 1/4, será reduzida a metade, será quadruplicada, fora, não é? Porque se a gente vai aumentar a distância de separação entre as cargas, a força de interação diminui, né? Não se alterará porque depende apenas dos valores das cargas do próton e do elétron. Falsa, depende, obviamente, da separação entre eles. Será duplicada também não. Então, você fica aí entre duas, né? Será reduzida a 1/4 ou a metade. Lembrando, né, que a lei fundamental de interação entre cargas pontuais, a força inversamente proporcional ao quadrado, né, da distância de separação. Então, se eu dobrar a distância, proporção com o inverso do quadrado, a força será diminuída, reduzida ao quadrado desse fator. Quadrado de 2 é 4. Então, ela será reduzida a 1/4 do valor, né? Seria a primeira alternativa aqui nessa sequência. Letra A, se tivesse sido numerada dessa maneira. Seguindo, considere os 3 físicos identificados a seguir. Então, físico 1, físico 2, físico 3. E eu coloco uma característica sobre alguma concepção que ele tenha, ou trabalho que ele tenha desenvolvido. Físico 1. Por meio de uma balança elétrica, concluiu que a força elétrica entre duas pequenas esferas carregadas é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre os seus centros. Quem está ele? Físico 2, obteve o valor da carga elétrica elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Físico 3, defendeu a ideia de campo como mediador da transmissão de força entre partículas carregadas. Então, temos 3 físicos aí. Aí a sequência, vê lá que todas elas contêm 3 nomes, né? Maxwell, Coulomb, Millikan, com a ordem diversa, né? Conforme a atribuição. Então, vê lá, quem é o físico 1 que usou balança elétrica para propor que a força de interação entre pequenas esferas é inversamente proporcional ao quadrado da distância? Quem foi ele, desses primeiros aqui? Millikan, Coulomb ou Maxwell? Claro, foi o Coulomb, né? Então, ficamos aí entre duas. Quem mais?
Segundo físico, obteve o valor da carga elétrica elementar. Foi o Maxwell ou foi o Millikan? Cuidado para não confundir. Foi o Robert Millikan, como a gente mostrou lá na videoaula. Inclusive, mais à frente, lá, quando a gente estiver vendo o conceito de potencial elétrico, eu vou mostrar para vocês detalhadamente como é que o Millikan usou aquele aparelho ao qual eu me referi, sem entrar em maiores detalhes físicos, como é que ele usou aquele aparelhinho lá para achar o 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Portanto, o físico 2 é o Millikan. Então, temos aí Coulomb-Millikan, já resolveu. Automaticamente, o terceiro, que de fato é, né, defendeu a ideia de campo como mediador da transmissão de força. Não é? Foi exatamente Maxwell. Lembra? Ele criticou duramente a ideia de ação à distância. Não é? E com isso reforçou a concepção de campo em física, pelo menos nos fenômenos eletromagnéticos. Na sequência, um íon positivo de carga Q2, nosso íon, encontra-se a distância D da superfície da esfera metálica, que tem centro raio R e está uniformemente carregada com carga positiva Q1, né? Como está descrito aí no diagrama. Lembrando que Q2, que é a carga do íonzinho, é muito menor que a carga 1. O que significa isso? Muito importante. Significa que a carga do íon não mudará a distribuição de carga na esfera, tá? Isso é importante para que o campo da esfera seja radial e possa ser calculado com a expressãozinha do inverso do quadrado da distância. Nessas condições, é correto afirmar que, veja lá primeiro, o campo elétrico produzido no exterior da esfera é inversamente proporcional ao quadrado de R mais D. Ora, R mais D é exatamente a distância entre o ponto onde se encontra o íon e o centro da esfera. Isso é verdadeiro? É verdadeiro por conta desse fator que eu comentei aqui, não é? Uma vez que a carga Q1 da esfera, que vai criar o campo, ela se mantém uniformemente distribuída, as linhas do campo são radiais, passam pelo centro, né? A direção delas, né? Passa pelo centro. O que acontece? O campo, sendo radial, vale a lei do inverso do quadrado, né? Que é exatamente o que está afirmado aí na primeira alternativa. Então, isso é verdadeiro. Vamos ver as outras. A força elétrica atuante no íon é inversamente proporcional ao quadrado de D. Cuidado. D é a distância apenas até a superfície da esfera carregada. Não, teria que ser até o centro de carga, né? Nesse caso. A força de interação esfera-íon, cuidado, independe do meio em que eles se encontram. Não, depende se esse meio aqui onde eles estão é água, ar, óleo, vácuo, etc. O campo elétrico no ponto O é o centro da nossa esfera, é inversamente proporcional ao quadrado de R, raio da esfera. Cuidado, né? Essa é uma esfera. Vê lá, cadê o enunciado? Olha lá. Esfera metálica que está carregada, carregada uniformemente, inclusive. Então, o que acontece? O campo elétrico lá no interior, em qualquer ponto interno de um condutor carregado, que esteja em equilíbrio eletrostático, o que acontece? O campo é zero. Né? Então, isso aqui é falso. Né? A última alternativa. Portanto, a correta é a primeira das 4 nessa ordem. Na sequência, um canudinho de plástico foi atritado com um pedaço de lã, ambos neutros inicialmente. 50 trilhões de elétrons foram transferidos de um corpo para o outro. De acordo com a série dada na imagem 1, uma série triboelétrica, é correto afirmar que, além de conhecer o valor da carga elementar. Né? Então, veja. Primeira alternativa, a carga do canudinho após o atrito é menos 8 microcoulombs. Aqui você tem que conferir, né? O sinal pode ser mais, pode ser menos, né? E depois o valor da carga exatamente. Vejamos as outras alternativas para a gente depois voltar nessa que tem que fazer o cálculo exato do valor da carga, né? A soma das cargas finais dos dois corpos atritados é maior que zero. Isso é verdadeiro? Não, é falso. Por que é falso? Princípio de conservação da carga de um sistema isolado. Foi dito aqui, vê lá, que um canudinho e o pedaço de lã, antes do atrito, né, estavam ambos neutros. Carga de um, zero. Carga do outro, zero. Qual é a carga total do sistema? Zero.
E isso deve permanecer, uma vez que a gente vai supor que apenas eles vão interagir por atrito, não é? Então, segunda alternativa, falsa. A carga do pedaço de lã após o atrito vale mais 50 microcoulombs. Né? Temos que ver o sinal e o valor. A carga do pedaço de lã após o atrito é negativa. Houve transferência de elétrons do canudinho para o pedaço de lã. Quem vai decidir essa questão é exatamente o comportamento indicado na série. Você se lembra? Mais aqui, menos aqui. O que significa isso? O objeto que está acima fica eletrizado positivamente. Objeto que está abaixo, eletrizado negativamente. Então, vê lá. Plástico e lã. Então, vê lá. Cadê o plástico? É o último. Né? E a lã está acima dele. Ó. Lã, plástico. Então, a lã, depois do atrito, ficará eletrizada positivamente. E o canudinho de plástico, negativamente. Né? Então, aqui você já elimina. Certo? Bom, mas a gente precisa agora, para decidir, já que a carga do canudinho de fato é negativa, né? Se o valor é esse mesmo. Então, aí temos que usar o princípio de quantização da carga. N, número de portadores que foram transferidos, elétrons que foram transferidos para o canudinho, vezes o valor da carga elementar. Então, são, cadê? 50 trilhões. Isso é quanto? 50 vezes 10 a 12. Né? Vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. 50 vezes 1,6 dá 80. 10 a menos 19 vezes 10 a 12 dá 10 a menos 7. 80 vezes 10 a menos 7 é o mesmo que 8 vezes 10 a menos 6. E isso se chama, usando o submúltiplo, microcoulomb. Né? Então, aqui seria a primeira alternativa, a correta dessas 5 que estão aí. Né? Letra A, se fosse o gabarito convencional. Na sequência, considere o seguinte esquema teórico. Né? Esquema teórico. Fala. Nesse esquema, apresenta-se que a carga Q criadora cria campo elétrico, e o campo seria o agente que produz força na carga Q, chamada carga de prova. O que esse esquema expressa? Qual dessas ideias físicas? Né? Teoria da ação à distância? Não, é justamente o contrário. Como é que seria se eu cobrasse isso de vocês numa prova? Um esquema teórico para representar a ação à distância. Qual a diferença que teria para esse? Ora, ação à distância, não existe mediador. Então, só teríamos carga Q criadora produz força na carga Q de prova. Não haveria o agente mediador, o campo. Não é? Então, a última, obviamente, não é. Princípio de conservação da carga? Não. Né? Esse esquema nada se relaciona com o princípio de conservação da carga. A concepção de Coulomb sobre interação elétrica? Também não. Na época do Coulomb, a ideia de campo nem existia. Né? Isso aqui só aparece na segunda metade do século XIX. A teoria da ação mediada? Sim, sem dúvida. Olha o mediador aqui. O mediador é o que os campos chamam é o que os físicos chamam de campo. Né? Quantização da carga também não. Então, portanto, seria a segunda dessas alternativas, a famosa letra B convencional, né? Se assim tivesse numerado nessa sequência.